perguntas sobre os filhos para ajudá-los. Pastor, a palavra está contigo. Deus te abençoe. Amém, pastor. Vamos falar então um pouco sobre a depressão, onde nós vemos até a Organização Mundial de Saúde trata isso como o mal do século. E nós vemos que ainda existe um grande tabu a respeito disso. Existem pessoas que acreditam, outras não. Existem pessoas que falam que aquele que está na presença de Deus não pode passar por depressão. Mas, enfim, eu quero tratar aqui a respeito de uma pessoa dentro da Bíblia que é conhecido de todos, o profeta Elias. E nós vamos ver pela vida do profeta Elias, nós vamos ver que os sintomas todos que ele teve foi um sintoma de depressão. Ele se colocou num lugar deprimido e nós vamos olhar para dentro da palavra de Deus. E quem é Elias, o profeta Elias? Um grande homem, a qual a palavra dele valia muito, a qual ele falava e Deus fazia com que a palavra dele valesse muito. Mas certas vezes na vida dele, nós olhamos e nós encontramos que ele se encontra um pouco abatido, deprimido, e ele se afasta de tudo. Logo após ele ter derrotado 450 profetas de Baal, ele ter ordenado que houvesse chuva novamente, e ele fica sabendo que Jezabel fala que ele vai ser morto por ela, e nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, um grande homem de Deus, mas ele olha para a situação naquele exato momento, e ele se encontra abatido, e a primeira coisa que ele faz é o quê? É se retirar. Ele se retira, ele vai se isolar, ele vai ficar sozinho. E nós vemos que, muitas das vezes, pessoas que estão entrando num estado depressivo, muitas das vezes, a primeira coisa que ela quer fazer é se isolar. Mas nós olhamos para dentro da palavra do Senhor e vemos que Elias se isolou. E nós vamos ver que ele até pediu a morte dele para o Senhor, porque ele falou que não era melhor que os pais dele. Ele se coloca como a baixa estima dele, se joga lá embaixo. E era para ele estar com a autoestima lá em cima, porque ele tinha derrotado os profetas de Baal. E a palavra dele estava valendo, porque o Senhor fazia cumprir a palavra dele, mas ele se encontrou no momento de um estado depressivo, que nós olhamos para dentro da palavra, nós não vamos encontrar a palavra depressão, mas nós vamos ver que pelos sintomas que ele estava passando, sentindo, nós olhamos para dentro da patologia da depressão e nós vamos ver que a tristeza estava sobre ele, a baixa estima estava sobre ele, ele olha, ele deseja a sua própria morte. E muitas das vezes as pessoas olham para outras pessoas que estão passando por esse momento de depressão e acha que é uma brincadeira, acha que é algo normal, acha que a pessoa está fazendo graça, mas nós precisamos olhar e precisamos atentar por aquilo que a pessoa está passando, porque muitas das vezes é algo passageiro, pode ser algo passageiro, mas muitas das vezes é algo que se torna complexo na vida daquela pessoa. E nós olhamos para Elias entrou nessa situação, e naquela época não tinha o recurso que nós temos hoje na medicina. Muitas pessoas acham que não devem buscar ajuda à medicina, mas o Senhor, nosso Deus, deixou a medicina para nós encontrarmos ajuda aqui na Terra também. Nem tudo podemos espiritualizar, mas, olhando para a luz da palavra, quem que poderia ser a ajuda de Elias naquele exato momento, do profeta Elias? Era somente Deus. E nós vemos que ele se recusa a estar diante do povo novamente. Nós vemos que ele olha para a situação dele e ele foge, e ele pede a sua morte, e nós olhamos que o Senhor envia anjo para cuidar dele. E quando o Senhor está cuidando dele, ele está ali dormindo, diz a palavra do Senhor. Ele está ali, o anjo do Senhor traz comida para ele, porque ele já não estava mais com uma situação, vamos dizer assim, física boa, se nós formos estudar. E nós vamos ver que o Senhor envia o anjo ali para levar comida, alimento para ele. Mas mesmo assim ele vai, ele come aquele alimento que o Senhor leva para ele. E o que ele se torna a fazer de novo? Ele se torna a dormir. Porque ele já não tinha mais força, ele já não tinha mais ânimo para continuar. E nós olhamos muitas das vezes as pessoas que estão passando por um momento de depressão. É isso que vem sobre a vida dela. E é nesse momento que ela precisa de uma ajuda. E nós olhamos para a luz da palavra, quando Deus começa a conversar com Elias,
o Senhor ele vai conversar totalmente com uma forma agradável, totalmente com uma voz delicada, diz a palavra do Senhor. Por isso que nós devemos ter todo cuidado a hora que nós formos ajudar uma pessoa que se encontra nesse estado, uma pessoa que se encontra numa profunda tristeza, uma pessoa que se encontra mais sem ânimo de vida, mas nós precisamos conversar, nós precisamos se colocar no lugar daquela pessoa e não muitas das vezes atacar, como muitos fazem por aí. Ah, não, mas se você está na presença de Deus, se você é cheio de Deus, você não pode passar por isso, por aquilo. Mas nós olhamos que o profeta Elias, ele era cheio de Deus, ele tinha autoridade na palavra, mas mesmo assim ele passou por esse momento. Então, quem sou eu, quem é você, que não pode passar por momentos difíceis aqui nessa terra? Mas nós temos um diferencial. Nós temos um diferencial, nós temos o Senhor, nosso Deus. Mas então eu vou buscar em Deus e a solução vai vir? Sim, vai vir. Mas existem momentos na minha vida, na sua vida, que nós precisamos olhar para o lado da medicina também. Porque aquilo que cabe a nós fazermos, nós temos que fazer. Não adianta nós somente se isolar, não adianta somente nós atacarmos aquele que está passando por algum problema, e muitas das vezes até julgá-lo. Está passando por isso porque está vivendo um momento de pecado, está passando sobre isso porque ele plantou e agora está colhendo, mas é momento de estendermos a mão quando nós nos deparamos com uma pessoa assim. E nós precisamos olhar que quando Deus começa a tratar de Elias, Deus começa a tratar de uma forma carinhosa, vamos dizer assim, de uma forma amigável, de uma forma a qual o Senhor traz ele para o seu seio novamente, traz ele para os seus braços novamente. E a palavra do Senhor mostra para nós que quando o Senhor começa a conversar com Elias, o que Elias fala para o Senhor? Senhor, só sobrou eu, Senhor. Eu tenho sido zeloso, Senhor, mas só sobrou eu estou sozinho agora. Ele se sente um sentimento dentro dele, um sentimento de solidão. Ele sente dentro dele um sentimento qual mais não tinha mais ninguém sobre ele. E ele se sentiu sozinho naquele momento. Mas o Senhor conversando com ele novamente, e ele continua batendo na mesma tecla. Se nós formos lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10 e versículo 14, nós vamos ver que ele sempre mostra para o Senhor a dificuldade, ele sempre mostra para o Senhor que ele estava numa solidão, num estado que ele achava que ele estava sozinho, mas o Senhor fala para ele, Elias, não tem só você, Elias. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor fala para ele, existem outros profetas, tem mais profetas lá, precisa de você. E nós olhamos dentro da palavra do Senhor o carinho, o zelo que o Senhor colocou sobre ele. E muitas das vezes as pessoas não acreditam que uma pessoa que está na presença de Deus pode passar por um momento depressivo. Mas nós olhamos para a luz da palavra, amados irmãos, e a palavra do Senhor vai nos dizer que nós não estamos isentos de nada. O próprio Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas cabe a mim, cabe a você. Ou se nós estamos passando muitas das vezes por esse momento, que muitas das vezes todos estão sujeitos a passar por isso, nós precisamos olhar e pedir ajuda. Nós precisamos olhar e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Olhar, ver a necessidade, ver o que ele está passando, ver realmente se está entrando num estado clínico de depressão. Para isso que existe a medicina. E para isso que nós precisamos olhar. É lógico, nenhuma tristeza que vem sobre nós é para ficar. Às vezes nós passamos dias difíceis, passamos dias de tristeza, mas isso vai e passa. Mas quando nós olharmos para dentro de nós, olharmos para uma pessoa e ver que essa pessoa está passando por um estado de tristeza diariamente, que ela está se isolando, que ela está se afastando de tudo e de todos, nós precisamos do quê? Precisamos acender um alerta dentro de nós, acender um alerta nessa pessoa, para que ela possa, então, procurar ajuda. Mas pastor, existe ajuda espiritual, Deus está pronto para me ajudar? Sim, Deus sempre vai ajudar. Nada substitui a presença de Deus, nada substitui o poder de Deus, mas nós precisamos encontrar os recursos que essa terra nos oferece também. Porque quando esses recursos que a terra nos oferece já não pode fazer mais nada por nós, o Senhor entra com a providência sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas nós precisamos o quê? Estar atento à voz do Senhor. Porque às vezes o momento que nós estamos vivendo, em nossa volta, o momento que muitas vezes quer trazer sobre nós uma depressão, nos deixar deprimidos, muitas das vezes nós vamos olhar só para a circunstância que está ao nosso lado. Nós vamos olhar pelos ventos, nós vamos olhar para os terremotos que estão sobre o nosso lado, como Elias estava ali naquele lugar, aonde ele estava dentro de uma caverna, e o Senhor o chama para fora, e ele começa a ver aqueles ventos, ele começa a ver o terremoto, fogo, e ali o Senhor não estava naquele momento ali, mas quando o Senhor chega a falar com ele, o Senhor chega de que maneira? Com a maneira, uma voz doce, suave, diz a palavra do Senhor.
Então é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Na luz da palavra, nós precisamos tratar as pessoas com amor. Independente se é uma depressão ou não, nós precisamos tratar com amor. Nós precisamos nos colocar no lugar do nosso próximo. Nós precisamos olhar e ver a situação adversa que está acontecendo com aquela pessoa ou conosco mesmo. Eu sei que é difícil isso, não é fácil nós olharmos. Não é fácil se colocar no lugar do próximo, mas nós precisamos fazer isso. Porque se nós formos olhar para dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, que quando Jesus vai ao monte, vai ao Getsêmani, que significa lugar de prensa, aonde ele está ali para orar, ele olha para Pedro, e o que ele fala para Pedro? Pedro, eu estou com uma tristeza. Eu estou com uma tristeza profunda, uma tristeza, uma dor, uma tristeza que parece que eu vou morrer, dizendo assim com as minhas palavras. E nesse momento, nós olhamos, se nós formos analisar a situação, nós vamos olhar que o Senhor Jesus também entrou num estado de depressão, porque ele olha para o Pai, e o que ele fala para o Pai? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a forma que Deus tinha para tratar na vida de Jesus, e isso não é diferente na minha vida e na sua vida também não, quando nós clamamos ao Pai, o lado espiritual de Deus na vida de Jesus olhou e falou, mas Pai, todavia seja feita a tua vontade. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus olhou com tristeza. O Senhor Jesus sentiu aquela tristeza profunda no coração dele. Ele compartilhou com Pedro. E todos nós conhecemos que ele foi orar, ele coloca a sua... ele se ajoelha, ele coloca o seu rosto no pó, ele começa a orar. E quando ele desce do monte ali, por 2, 3 vezes, o que ele encontra? Ele encontra os discípulos dormindo, e ele ali naquela tristeza profunda não tinha com quem compartilhar isso, mas o Pai estava com ele. E Elias, naquele momento, também não tinha ninguém para compartilhar o que ele estava passando. Ele estava correndo, ele estava fugindo de uma situação que desencadeou o lado depressivo nele naquele exato momento. Independente dele ter autoridade ou não na palavra, ele entrou nesse lado depressivo. E é isso que nós precisamos olhar na luz da palavra. Quantas pessoas, amados, nós precisamos conversar hoje, quantas pessoas estão ministrando a palavra, mas estão passando por esse problema, estão passando por um lado depressivo, estão passando por um lado que muitas das vezes é só ele e Deus que está sabendo ali, e muitas vezes nós julgamos, nós olhamos a situação somente naquele lado que nós estamos conhecendo, que nós estamos vendo, mas nós precisamos analisar, nós precisamos olhar e tratar com carinho. Aquilo que a medicina tem que tratar, ela vai tratar, mas o nosso Deus, ele é insubstituível. Nós temos que colocar sim na mão de Deus, e se é necessária a medicina, vamos usar a medicina, vamos olhar para a luz da palavra sim, porque a luz da palavra, ela nos traz confiança. A luz da palavra, ela nos traz direção. A luz da palavra, ela nos liberta de qualquer situação. Sim, ela liberta sim. Mas o nosso Deus, ele deixou todos os recursos para nós usarmos aqui nessa terra. E nós precisamos olhar para a luz da palavra, sim, mas precisamos usar os recursos que nós temos aqui. E quando Deus vai ali em encontro de Elias, Elias estava totalmente, vamos dizer assim, né, irmãos, acabado. Ele já não tinha mais ânimo para nada, mas o Senhor trouxe sobre ele a alegria novamente. O Senhor o levantou novamente. E eu e você, na luz da palavra, nós precisamos levantar pessoas, nós precisamos ajudar, porque hoje alguém precisa de ajuda, mas amanhã talvez sou eu, é você que precisa de ajuda, e nós precisamos estar com a nossa mão estendida, nós precisamos de parar e olhar, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho Deus na minha vida, mas o nosso Deus é um ser relacional, ele nos fez relacional, ele nos fez para relacionar com pessoas, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos compartilhar as nossas necessidades com aqueles que nós confiamos. Veja bem, com aqueles que estão ao nosso lado, que nós temos confiança, com pessoas idôneas na palavra do Senhor, com pessoas que estão na luz da palavra do Senhor, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estender a mão e saber que amanhã também nós precisamos de uma mão estendida para nós, e nós precisamos ter a confiança, amados irmãos, que Deus sempre vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações. Nós precisamos olhar, preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver, poxa, o que está acontecendo?
Por que está vindo em mim essa tristeza? Por que eu estou passando por um período? Muitas das vezes nós espiritualizamos tudo, mas existem os problemas que nós temos na nossa vida. Sim, os problemas particulares, mas existem os problemas que nós temos nesse corpo físico. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos viver por problemas, nós vamos viver por situações. Independente se eu estou na presença de Deus, se eu estou cheio de Deus, os problemas vão vir. Mas a diferença é que quando eu estou cheio da presença de Deus, Deus sempre vai ter um escape para mim e para você, assim como Elias teve na vida dele. E é isso que nós precisamos olhar para nós, e é isso que nós precisamos olhar para a vida do próximo e entender que Deus tem o melhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa pequena palavra que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. E vamos olhar para a luz da palavra sempre, em qualquer situação. Amém, pastora? Glória. Nossa, Deus. Tremenda palavra. Amém. Sabe quando a gente não tem o que falar? Gente, ouça essa palavra. Vocês estão entrando agora. Ouça essa palavra mais uma vez. Tratou em todos os sentidos. E ele vai orar agora. E Deus vai trazer cura. Mas cura mesmo. Porque às vezes uma estafa, um estresse, uma perda, um luto, um deserto, lado hereditário, lado hormonal. Deus vai curar agora. Ele está dizendo que todos nós, ele diz, todos passamos por isso. Quem não passou, gente? Meu Deus, como eu tenho experiência nisso. E como Deus faz maravilhas. Nós vamos orar agora. Pastor Sandro, fica aqui a minha gratidão. Amém, pastor. Todas as vezes que você traz a palavra, Deus trata com pessoas, com patrocinadores, comigo, de uma maneira assim especial. Glória a Deus. Particular, viu? Eu espero que Deus te dê força, que não atrapalhe o seu trabalho. Ele trabalha fora, gente. Ele trabalha no santo ministério. Mas eu quero falar para você que a palavra, você é um dos pregadores que eu chamo de príncipe. Que Deus te usa. Amém. E você tem uma elegância, meu filho. Você tem uma elegância para pregar. A homilética chama de elegância. Glória. Mas eu quero te dizer que é mais que elegância, é unção. É presença, é o amor de Deus que tem te embriagado, apesar de todos os desafios que você possa atravessar. Amém. Viu? Orando muito por você, continue orando por nós, porque ele já ora por mim. Eu sei que você ora por minha casa. Aí está aí o pastor Saulo Parpinelli, outro pregador, você já ouviu a palavra dele, pastor Saulo? Ontem ele trouxe a palavra, ouça a palavra dele, uma palavra poderosa. Deus abençoe a pastora Gisele Henrique, sua casa. E nós queremos orar nesse momento. Alguma pergunta? Gente, se for possível, vocês do Instagram, do Facebook, perdão, se inscrevam vem para o Instagram, @PRA Solangia, SOLANGA. Por quê? Porque eu estou tendo dificuldade com o Face, mas eu já não tenho mais dificuldade com o Instagram, entendeu? Tudo está saindo melhor no Instagram aqui, pastor. Então, fala para esse povo aí, fala para a igreja, vamos vir para o Instagram, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um grande beijo, pastora Suênia Odogali, Maria Salete da Silva, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Gente, prepara o coração aí que nós vamos orar agora. Você que passa pela dor, pela tristeza, pela solidão, pela depressão, pela aflição, pela ansiedade, insônia, pesadelo, desespero, perdas, nós vamos orar agora. E eu quero que Deus dê uma palavra lindíssima para ele. Nós vamos colocar um fundo musical aqui com
com lindo berrinho, o Beni vai estar adorando, a glória já está descendo, a unção já está descendo. Pastor Sandro, que Deus te use mais uma vez. Pode levantar as mãos para esse povo, fazer o que Deus te mandar. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus agora, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor alcance, Senhor, cada um, Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, que está passando, Senhor, meu Deus, por um momento de aflição, Senhor, por um momento, Senhor, meu Deus, querido, de uma estafa, Senhor, por um momento, Senhor, de solidez, Senhor, meu Deus, querido, em qualquer área da vida dela, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para tocar nelas agora, Senhor, aonde elas estiverem, Senhor. Pessoas, Senhor, meu Deus, parecem estar bem. Pessoas, Senhor, que aparentemente, Senhor, meu Deus, que do exterior está perfeito, mas lá dentro, Senhor, só o Senhor, ela sabe como que está, Senhor, meu Deus querido. Ah, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo agora vai adentrando, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo vai fazendo a mudança, vai tirando tudo aquilo, Senhor, meu Deus querido, que está importunando, tudo aquilo que está trazendo tristeza, que está trazendo aflição, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque nós sabemos, Senhor, meu Deus querido, que nós vivemos, Senhor, nesse mundo e nós temos aflições, sim, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós temos as nossas lutas diárias, sim, Senhor, meu Deus querido, mas sabemos, Senhor, meu Deus querido, que nós somos atacados, Senhor, meu Deus, 24 horas pelo inimigo, Senhor, e muitas das vezes, Senhor, meu Deus querido, esses ataques, Senhor, nos fere, nos machuca, Senhor, ataques que vêm através de palavras, ataques que vêm, Senhor, no reino espiritual, mas no nome de Jesus, Senhor, nós anulamos todo ataque espiritual. Nós anulamos, Senhor, toda palavra lançada contrária, Senhor, meu Deus querido, aonde, Senhor, trouxe tristeza, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que a Tua presença chegue, porque aonde a Tua presença chega, Senhor, até a tristeza ela tem que saltar de alegria, Senhor, meu Deus querido, aqueles, Senhor, meu Deus querido, que se encontram aflitos, Senhor, para tomar uma decisão, aqueles que se encontram aflitos, Senhor, meu Deus querido, para estar, Senhor, meu Deus, caminhando em frente, Senhor, que o Senhor dê a direção, que o Senhor dê, Senhor, a palavra final, que o Senhor venha fazer o melhor, Pai querido, sobre cada um deles agora, Pai querido, Pai santo, Pai amado. Eu libero agora, Senhor, a cura física, Pai. Eu libero a cura